e nós estamos felizes, né? Por mais um encontro nosso aqui. E hoje nós vamos iniciar um novo tema. Deixa eu só receber aqui quem está chegando. Seja bem-vinda, Thalita. Que bom ter você aqui conosco. Então, hoje, como eu estava falando, nós vamos iniciar um novo assunto, um novo tema, vinculado, só um pouquinho, seja bem-vinda, Ari, vinculado ao que nós já estamos assim conversando nas outras semanas, que é identidade, né? Nós começamos esse assunto de teleios, de sermos completos no Senhor, e agora nós vamos dar continuidade, aprofundando um pouquinho mais o tema identidade, fundamentada no tema que é a paternidade, né? O quanto que a paternidade implica na nossa identidade, né? E também, daí na outra semana, nós vamos falar o conceito de identidade vinculado à paternidade e à sexualidade, tá bom? E então é isso. Agora, hoje, né, quem vai estar conversando hoje com vocês é mais o Marcos. Eu só fiz aqui a abertura e eu tenho certeza que vai ser uma noite. Bom, gente, nós vamos falar sobre identidade, paternidade e sexualidade. E deixa eu ver aqui. Eu aceito? Ok, É que apareceu uma mensagem aqui. Nós estamos aprendendo, tá, pessoal? estamos trabalhando aqui em acordo aqui. Esse celular aqui está com uma mensagem. Bom, então, a gente vai falar sobre identidade, paternidade e sexualidade, que são assuntos que estão totalmente ligados ao assunto que a gente também já falou na série anterior, né? E sobre ser completos em Deus. E interessante que identidade, paternidade e sexualidade estão interligados, porque a identidade vem de sermos idênticos ou da forma de Deus, né? Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis 1:26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, de certa forma, os nossos filhos, eles carregam uma imagem e semelhança nossa, da forma como nós carregamos, da mesma forma de Deus, a imagem e semelhança do Criador. E por que que é importante? Parece algo meio óbvio quando a gente fala sobre, né, Miriam, sobre sermos imagem e semelhança do Criador e nossos filhos sejam imagem, serem a nossa imagem e semelhança, porque Jesus ele sabia disso e quando ele está na terra diante de Pilatos, ele fala: para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. E é extremamente importante que a gente consiga passar isso para os nossos filhos, uma identidade de que para que eles nasceram, para que eles vieram ao mundo. E qual é o lugar aonde que a gente comunica isso para os nossos filhos? É justamente na família. E Deus, quando ele cria a família, ele diz assim, lá em Gênesis também, capítulo 1, diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Antes disso, ele diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus criou a família. E aí a gente estava conversando, eu e a Miriam, hoje, durante o dia, porque o que tem acontecido hoje com a família? Família na sociedade ela tem sido atacada de uma forma assim muito agressiva. A Miriam se formou como cientista social e ela comentou que na academia família é algo que parece assim algo totalmente errado, que impede que o ser humano progrida. A família é colocada como algo que tolhe, que refreia as pessoas. E eu também estava comentando com a Miriam, a gente comenta muito isso, que normalmente nos filmes ou nas séries, o pai é um idiota. Ele, qualquer criança de 2, 3 anos, ele sabe mais do que o pai. E quando não é pintado o pai como alguém ruim, geralmente os mais velhos, as pessoas que abriram o caminho para nós chegarmos aqui,
elas são pintadas como que não entendem o sentimento dos mais novos, são pessoas toscas, né? Então, a família, ela tem sido absurdamente atacada. Por quê? Porque a família é o lugar onde Deus quer que nós geremos os nossos filhos da forma como Ele criou. Então, eu não sei se a Miriam quer pontuar alguma coisa agora, Miriam. Pode ir. Então, na verdade, assim, quando a gente começa a falar um pouquinho sobre paternidade, sobre família, dentro dessa visão que nós estamos trazendo já de teleios, de completos, né, no Senhor, a gente começa a pensar por que trazer esse tema de família, de paternidade, hoje, no meio, né, de todo esse dessa nossa série aí de encontros. Para que falar sobre família? Para que falar sobre paternidade? E principalmente vinculada à identidade, né? Então a gente percebe, deixa eu só aceitar aqui. A gente percebe que essa questão da família, as pessoas ainda não entenderam os motivos reais de Deus ter criado, antes de tudo, a família, de ter criado macho e fêmea. O que o Senhor, qual que era o projeto dele, o plano original dele, quando ele criou, né, o casamento, quando ele estabeleceu isso. Isso é tão, sabe, à medida que a gente for conversando, vocês vão entender o porquê que hoje a sociedade está do jeito que está, o porquê que hoje a igreja está do jeito que está e porquê que a família tem sido tão atacada. E por que falar sobre isso hoje, né? Hoje nós estamos começando aí essa nova série, mas o que nós queremos tipo assim, começar a cutucar vocês com esses conceitos de paternidade, né, e de família e principalmente de casamento. Porque assim, não só nós começarmos a pensar em nós como pais, mas principalmente começarmos a analisar aonde a nossa identidade foi estabelecida. Por quê? Porque a nossa identidade ela está totalmente vinculada à paternidade que nós recebemos e também ao casamento dos nossos pais. Seja bem-vinda, Marina. A Marina é de Recife, pessoal. Então, como a Miriam estava comentando aqui, se você olhar, a palavra diz que Deus criou o jardim e ele colocou o homem para cultivar e guardar. E o jardim ele não deixa de ser uma alegoria também para a família, aonde eu, Marcos, vou cuidar da Miriam, vou cuidar do João Marcos e vou cultivar de forma que esse jardim ele cresça de uma forma abençoada. Então a família não somente tem que prover e deve prover comida, alimentação, a segurança física, mas também a segurança emocional e a segurança espiritual. Então, a Miriam falou sobre identidade, eu lembrei de uma coisa agora, vocês conhecem a história tanto do pai do Michael Jackson, que transformou o filho num superstar, e também o próprio pai do Zezé de Camargo e Luciano, que incentivou os filhos a crescerem, e eles se tornaram ícones na música. Ora, se com todas as dificuldades eles conseguiram, esses pais, com os seus erros e seus acertos, transformaram os filhos em superstars, por que que nós intencionalmente também não vamos conseguir cultivar o nosso jardim e tornar os nossos filhos em bênção para a sociedade, né? Então, a família, ela não é um aglomerado só de pessoas, ela é um corpo vivo, né? Algumas pessoas falam, depois que eu casei, eu comecei a juntar dinheiro. Isso prova de que a soma dos dois, ela faz as pessoas crescerem. Mas como eu já falei anteriormente, não se trata só de uma questão material, existe uma questão espiritual e emocional também, né? Então, sim, eu coloquei aqui que é a cobertura e proteção espiritual, emocional, física para os seus membros. Que não se encontra em nenhum outro, né, relacionamento social. Nenhum outro relacionamento social. Vai ser encontrado só na família. Então, eu queria colocar para vocês, tem um texto interessante que ele diz assim, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Todas essas coisas que hoje eu lhes ordeno,
estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. E você faz uma pergunta: como assim, Senhor? Como que eu vou fazer isso? Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, praticando, vivendo, vivendo, sendo um exemplo através da vida, da sua vida, para os seus filhos todos os dias. Tem um texto muito interessante a respeito disso, que o João Marcos era pequenininho, devia ter uns 6 ou 7 anos de idade, e eu estava fazendo a campanha de jejum, e eu peguei ele numa consulta, e eu tinha que voltar para o escritório. Aí eu voltei para o escritório e ele falou assim: pai, eu não quero comer nada. E eu já falei: por que você não quer comer nada? Tu já quer ir direto para o computador jogar. E aí ele disse: não, pai, é porque eu sei que você está jejuando e eu queria ficar sem comer para jejuar com você. Então veja que eu não pedi para o João Marcos jejuar comigo. Eu também não iria privar uma criança de 6 ou 7 anos de alimento. Mas ele, vendo o meu exemplo, pediu para jejuar. Então a gente pode dizer, né, que o exemplo ele arrasta. Então, converse com seus filhos. Eu acho que eu tenho um filho de 18, alguns aqui têm netos dessa idade, mas eu diria para você que eu acho que eu resumiria a paternidade em intencionalidade. E aí, para você entender essa intencionalidade, é só você ver que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus fala assim: eu vou buscar o Marcos, eu vou buscar a Miriam. Então, é a mesma coisa, do mesmo exemplo do pai, você deve fazê-lo também, buscar o seu filho. Então, diante disso, eu vou contar uma coisa para vocês baixinho aqui, né? Nós estamos telhando em cima de um texto que Deus deu para Miriam, ela escreveu, e a gente precisa ter dois entendimentos. O primeiro entendimento é que o principal relacionamento para abençoar um filho é o relacionamento do marido com a sua esposa. E então, tendo em vista isso que eu estou colocando para você, você quer fazer pontuar alguma coisa aqui, amor? Na verdade, assim, ó, essa questão do relacionamento entre marido e esposa. Antes de tudo, antes de todas as relações sociais, né? Como nós conversamos na semana passada, o primeiro relacionamento que aparece nas escrituras é de Adão com Deus. Então, é o nosso relacionamento pessoal com Deus. Esse é o primeiro relacionamento. E a partir desse relacionamento, o segundo relacionamento que aparece nas escrituras é o relacionamento de casamento, de marido e esposa. E todas as demais relações sociais, elas vão estar fundamentadas, elas vão ser, na verdade, relações que virão com base no fundamento desse primeiro relacionamento, marido e esposa. Então, os filhos, os pais, os netos, os cunhados, os tios, os primos, todos esses relacionamentos vão vir do primeiro, vão ser fundamentados através do primeiro. Então, isso é tão importante porque hoje as pessoas não têm mais essa consciência de que o casamento, como o Marcos estava falando anteriormente, dentro do casamento existe uma cobertura espiritual, uma proteção dentro da aliança de casamento para a família, os filhos que serão gerados dentro desse casamento. Então, por isso que a família não é esse aglomerado de pessoas. O pai tem um papel específico e a mãe tem um papel específico, ele como marido e ela como esposa. Então isso é muito importante, Marcos, e as pessoas elas não têm consciência, elas pensam que elas podem gerar um filho, por exemplo, fora da aliança, elas pensam que pode simplesmente adotar uma criança e na verdade, quando Deus ele criou o casamento, ele já criou estabelecendo todo esse fundamento, toda, digamos assim, essa estrutura para que deste relacionamento fossem fundamentadas as identidades dos filhos de Sim, maneira saudável. saudável. Interessante isso. O Leandro ali de Brasília, a Martinella entrou na reunião também. E o outro assunto, né, que a Miriam colocou os dois pontos. O primeiro, o mais importante é o pai e é o marido e esposa.
E o segundo, nós somos um reflexo da família celestial. Então, você tem o Deus Pai, aí tem Jesus, que é o Filho, e tem a figura do Espírito Santo, de que características da mulher de consolar, de cuidar, estão atreladas, são exemplos daquilo que o Espírito Santo faz conosco. Então, hoje, a gente vai voltar a esse primeiro entendimento, e eu queria colocar alguma coisa importante, até não estava aqui no script, Miriam, mas eu sinto muito forte de falar isso, que é o seguinte: você que foi criado por pais separados, você que talvez esteja separado ou você está vivendo um momento difícil do teu relacionamento com o teu cônjuge, você precisa ter um cuidado extremamente importante aqui. Marcos, Miriam, eu já não sou mais casada, não sou casado, então adianta isso para mim? Sim, porque você tem que cuidar muito para não colocar o seu filho contra a pessoa com qual você já não compartilha mais a vida a dois. E aí, às vezes, você transfere, certo? Para o seu filho a sua dor com o cônjuge, com o ex-cônjuge. E aí, qual que é o problema? No momento em que o seu filho precisar de uma ajuda, precisar de um cuidado, ele vai falar assim: não posso contar com meu pai ou com a minha mãe que falhou comigo. Mas ele sempre falou mal da minha mãe. A minha mãe sempre falou mal do meu pai. Eu não vou pedir ajuda para o meu pai, porque a minha mãe sempre disse que meu pai é ruim. Então eu não estou dizendo que o pai não seja ruim, eu não estou dizendo que a mãe não seja ruim. Todos nós falhamos. Mas o que eu estou dizendo para você é que ore a Deus e diga assim: Deus, que eu a partir de hoje consiga colocar na cabeça do meu filho a visão que tu tem do pai dele e não o que o pai dele é. A visão que tu tem do pai dele e não a visão que eu tenho. Veja o seu ex-cônjuge como alguém aliado para cuidar do seu filho. Então, essa é uma armadilha, né? Não estava aqui, mas eu senti de comentar que você precisa cuidar muito a respeito disso. A gente acompanha casais, acompanha famílias, e a gente vê muito disso, da pessoa falar assim: poxa, meu pai, minha mãe pintou meu pai como um homem absurdamente ruim. E realmente meu pai foi muito ruim para com a minha mãe. Mas hoje, conhecendo meu pai, eu descobri que meu pai tem sido uma bênção. Então, eu queria ler um outro texto que vai estar. Jesus fala em Marcos 10, 7, 8, diz assim: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim já não são mais dois, mas sim uma só carne. Então, hoje a gente se preocupa tanto, principalmente, por exemplo, assim, eu tenho percebido que muitos pais, eles falam assim: meu filho não vai sofrer o que eu sofri. E quando ele protege o filho dessa forma, ele não cria no filho uma fibra moral, uma elasticidade, uma fortaleza para vencer as dificuldades que a vida vai trazer. Então, eu falava para o João que ele não precisa me amar, ele tem que me respeitar, eu tenho que amá-lo. Mas, claro, parece uma frase de efeito, mas é uma coisa extremamente importante que você precisa entender, de que a maior influência que você vai ter sobre a vida do teu filho é como você se relaciona com a tua mulher. A maior influência que você vai ter sobre a vida da tua filha é como você respeita o teu esposo. Porque, veja, você pode dizer assim: filha, quando você casar, respeite o seu marido. Aí ela vai olhar e vai falar assim: bom, eu vou respeitar como a mãe respeita o pai. E o pai vai dizer assim: filho, quando você me der uma nora, eu quero que você trate bem a minha nora, porque ela vai ser minha filha. Aí ele vai olhar e vai falar assim: poxa, mas meu pai sempre tratou mal a minha mãe. Então, é extremamente importante que a gente entenda a importância do relacionamento entre os dois. E fica uma pergunta para você: como é que vocês estão vivendo hoje? O que que o filho de vocês pensa? Ah, se eu for casar hoje, eu quero casar com alguém igual ao meu pai, com a forma como meu pai trata minha mãe e vice-versa, né? Então, e às vezes acontece também, a gente já comentou na semana, nas outras aulas, nas outras ministrações,
de que eu estou passando por dificuldade e aí eu centralizo a minha vida, eu centralizo a paternidade no meu filho, ou seja, eu já não aguento mais a Miriam. Não, eu tô brincando, né? Eu já não aguento mais a Miriam. Aí eu falo assim, cara, então assim, ó, quando eu for sair, eu vou focar no João Marcos. A gente sai para almoçar os três, mas eu só converso com o João Marcos. Eu vou no shopping, eu ando abraçado com o João Marcos e ignoro a Miriam. E aí eu vou comprar um negócio legal na padaria, eu compro pensando no João Marcos e trago um pão com mortandela para a Miriam. Então, ou seja, eu centro a minha paternidade no João Marcos. O que vai acabar acontecendo? E isso é uma das coisas que a gente tem percebido e muitos comentam conosco que assim, com os filhos, né? Quando a paternidade é centralizada no filho porque os pais separaram. O filho fica na casa do pai até o pai apertar. Aí o filho vai para a casa da mãe. Aí a mãe aperta, o filho volta para a casa do pai e vice-versa. O que acaba criando? Qual que é o perigo de eu centralizar, por exemplo, fazer as vontades do João Marcos porque eu estou brigado com a Miriam? Qual que é o perigo? O João Marcos vai se tornar egocêntrico. Ele vai pensar, a vida de todo mundo gira ao meu redor. Ora, se meu pai e minha mãe só fazem as coisas em função da minha pessoa, automaticamente ele vai achar que todas as pessoas ao redor dele têm que ter a sua vida pensando nele. Então, amor, você quer comentar alguma coisa? Eu queria comentar, não sei se para vocês ficou claro, mas assim, quando se fala de fundamento da família, né? O que os pais não compreendem, assim, muitos pais nos procuram, isso assim é constante. A maioria, quando vem conversar conosco dos casais, né, Marcos? Eles vêm dizer assim: nós estamos com problemas nos nossos filhos. Ah, porque ele tá rebelde, ah, porque ele faz isso, ah, porque ele faz aquilo. E a primeira coisa que a gente alerta o casal é que o fundamento desta casa é este casamento. E a gente já logo pergunta como vocês estão. Então, a maior influência que eu vou dar, a maior base, o maior fundamento que eu vou estabelecer na vida do meu filho ou filha vai ser o meu papel como esposa e não o meu papel como mãe. E da mesma forma o Marcos, a estrutura, a base que ele vai dar para o nosso filho vai ser o seu papel como esposo e não como pai. Então é isso que é importante que vocês entendam. Quando nós iniciamos falando de casamento, de que Deus criou primeiro o casamento, para depois os filhos, é porque a identidade dos filhos vai ser fundamentada no papel meu como mulher, esposa, e a identidade também vai ser fundamentada no papel do Marcos como esposo e não como pai. E é isso que vocês precisam entender hoje. Por que nós estamos falando sobre isso? Mais uma vez eu vou trazer a reflexão. Por que falar sobre isso? Porque a sua identidade foi fundamentada no relacionamento dos seus pais. Nós estamos falando de um ciclo que se repete. Nós estamos falando de nós mesmos e daquilo que nós vamos reproduzir na vida dos nossos filhos, da nossa família, a família que nós vamos gerar. Então, como nós estamos falando de teleios, de sermos completo, é importante que durante todo esse tempo você comece a pensar em você e a pensar no seu relacionamento com os seus filhos. Quem não tem filhos, você para com os seus pais. Na questão não só do teu relacionamento com teu pai e com a tua mãe, mas do relacionamento deles como marido e como esposa. E é tão interessante, Marcos, que quando a gente começa a observar a criação, esse conceito que eu estou colocando com base na criação, a gente começa a perceber que quando Deus criou o primeiro dia, o que ele criou no primeiro dia dependia daquilo que ele criou no segundo dia, no terceiro dia. Tudo foi criado numa sequência, onde o primeiro dia, as coisas do primeiro dia, as coisas do segundo dia dependiam das coisas do primeiro dia, as coisas do terceiro dia das coisas do segundo dia, e assim sucessivamente. Então, os filhos estão fundamentados do quê? Do que foi criado anteriormente, as coisas do primeiro dia, digamos assim, não é o primeiro dia, é o sétimo, a gente sabe, né, que foi quando foi criado o homem. Mas só para vocês entenderem que assim sucessivamente as relações sociais vão sendo fundamentadas, né, naquilo que foi criado posteriormente. Então, primeiro é o casamento, depois os filhos e assim sucessivamente, as demais relações
como eu falei para vocês, é algo cíclico. Então, nós temos que analisar o casamento dos nossos pais, o relacionamento. Ah, mas eles não foram casados. Então, o relacionamento dos nossos pais, como foi? Porque foi nessa base, nesse fundamento que a minha e a sua identidade foram fundamentadas e o que nós estamos transmitindo para as futuras gerações. A gente, quando ministrou curso de noivos, teve uma situação que a pessoa comentou conosco o que o pai da noiva dele fazia para a menina. E aí a gente lembra que nós pensamos assim, vai ser muito difícil para ele porque ela não está casando, o pai dela tratava como uma princesa, certo? Não é errado, E não é errado. mas era mais que isso. Mas era algo totalmente fora da casinha. E aí você imagina que a mulher ela tem assim, uma expectativa realista a respeito do homem. Agora você imagina. É que não é que o pai tratava como uma princesa, que ele era um serviçal mesmo. É, um serviçal. E aí você imagina, então, na cabeça dela, quando ela casasse, ela não ia receber um marido, ela ia receber um outro serviçal. E aí, por que, como a Miriam falou, olhando para trás, você tem que pensar assim: será que todo o conforto e carinho, até talvez beirando o excesso dos seus pais, não tornaram você uma pessoa melindrosa, uma pessoa tão mimada, que as reclamações do seu cônjuge são justas, certo? Então a sua mãe, eu vou dar um exemplo que a Miriam, a minha mãe, eu chegava lá na casa da minha mãe, aí eu pegava, a mãe fazia, eu passava a chimia no pão para mim, a margarina no pão, e eu já casado, trazia um copo de café comigo, e a Miriam falou assim: Marcos, a sua mãe não é sua empregada. Minha mãe fazia aquilo com muito amor e carinho, mas era algo que, parando para pensar, a Miriam estava correta. E aí, outro ponto no caso, eu chegava em casa e eu sentava já casado, pegava o controle e mudava a televisão, o que os meus irmãos mais novos estavam assistindo. Então você veja que a minha mentalidade de irmão mais velho eu trouxe para dentro de casa. Então estou colocando, eu continuei agindo assim. Então estou colocando para você um exemplo, para você analisar como a Miriam falou, como que teu pai te criou? Ou não criou. Ou não criou. E que armaduras você criou para reagir com as pessoas ao seu redor. Então, talvez o seu esposo diga, a sua esposa diga, você é muito mimado. E aí você acha que ele está sendo chata, que ela está sendo chata. Mas você foi mimado de verdade. Só não, ninguém teve a coragem de te dizer isso. Eu estou te dizendo porque eu estou te falando por telefone. Então, mas voltando aqui, que a gente está já caminhando para o encerramento, a gente precisa também entender que um casamento saudável gera filhos saudáveis. Um casamento doente vai gerar filhos doentes. Então, isso linka também com aquilo que eu falei, mas eu estou criando sozinho. Se você tem um relacionamento doentio com o pai da criança, para com a mãe da criança, vai também afetar ela. E aí depois, se quiser, pode conversar um pouco mais no particular com a Miriam, os homens podem me chamar ali e a gente conversa a respeito disso. E aí, a gente continuando, a Miriam comentou que, o que Deus criou sempre uma coisa foi dependendo uma da outra, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu avançar aqui, deixa eu pegar minha colinha. Ok. Então, a qualidade do relacionamento, marido e esposa, ele vai afetar também a qualidade do seu relacionamento com os seus filhos. Então, a gente precisa entender que a prioridade é o relacionamento do homem e da mulher e que com isso a gente vai conseguir criar os filhos de uma forma abençoada, vai conseguir criar os filhos preparados para a vida. Então, é importante que o filho tenha essa certeza. Eu sempre vou poder contar com meu pai e com a minha mãe. Eu sempre vou poder contar com os dois. Claro, aqueles que têm o pai e a mãe ainda vivos, né? Mas é importante que eles tenham essa segurança. Eu falo para o João Marcos vai fazer medicina, e eu tenho dito para ele, filho, eu quero estar aqui pela primeira vez se tiver que atender um paciente que esteja muito doente. E aí você fala assim, pai, eu quero ser aquela pessoa que você vai vir para casa e vai falar assim, poxa, eu estou impactado, eu estou entristecido por estar cuidando daquela pessoa. Quando ele passar por uma dificuldade,
quero ser a pessoa para quem ele vai passar a mão no telefone, claro, eu, a Miriam, mas eu falo para ele, filho, eu quero me portar dessa forma. Eu quero que ele olhe assim, o mar pode estar bravio, mas o meu pai é o meu porto seguro. E fazendo como a Miriam colocou, se você não teve teus pais como um porto seguro, ou se você não foi um porto seguro para seus filhos, nós vamos orar a respeito disso. Vamos orar também a respeito de se você reconhece que você tem falhado nesse relacionamento marido e mulher. Porque a Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste. Jesus falou isso. E eu diria, um marido e uma mulher divididos podem existir, podem abençoar a vida de um filho? Certamente com divisão, não. Então, amor, eu creio que era isso que eu queria colocar. A produção está me passando uma cola aqui, enquanto a Miriam vai fazer algum comentário. O que eu queria encerrar esse nosso primeiro, né, encontro dessa série, fazendo você pensar. Quando a gente começa, semana que vem nós vamos falar sobre o papel da mulher, o que ela reflete na vida de um filho e o que o homem reflete na vida de um filho e qual, né, o propósito de Deus para cada um deles quando ele estabeleceu, instituiu a família e os criou com caracteres diferentes. O que cada um representa, o que cada um vai contribuir, nós vamos falar isso semana que vem. Só que hoje, começando, né, desse pouquinho que a gente já falou, a gente começa assim a pensar e questionar, meu Deus do céu, mas isso não aconteceu comigo. E a gente começa a olhar à nossa volta, a gente começa a perceber que a maioria das pessoas não receberam, quando nós principalmente falarmos sobre os modelos, e você vai entender melhor essa cerca de proteção, e você vai entender que você não teve essa cerca de proteção, e você vai querer começar assim, a arrancar o cabelo. Porque você vai começar a perceber que, tipo assim, meu Deus, a minha identidade foi fundamentada em tudo errado. Não teve nada disso. E eu quero dizer para você, calma, respira. A minha também não foi, a do Marcos também não foi. Como eu disse para vocês, é um ciclo. É normal que os nossos pais tenham falhado, é normal se eles também não tiveram esse entendimento. Mas o Senhor sempre pode entrar e restaurar todas as coisas. E essa é a vontade dele, é que você compreenda, você consiga, né, digamos, se autodiagnosticar, entender aonde que você, né, foi fragmentado, o que não foi fundamentado de uma maneira correta, para que você possa voltar lá atrás, consertar essas coisas, restaurar elas no Senhor, e para poder viver um futuro diferente, um futuro segundo a vontade de Deus. Então, qual que é a nossa intenção aqui com esses encontros? Em todos eles vocês vão ouvir a gente falar sobre voltar ao plano original de Deus. E Amém. voltar a isso, a esse fundamento que tinha que ter sido estabelecido lá atrás. Mas para isso a gente vai descortinar semana que vem sobre o papel do marido, o papel da mulher, né? Dentro da relação de pai e filhos, no sentido de família, o quanto isso contribui, o quanto isso fundamenta e se nós, né, recebemos ou não, afinal de contas, né? Amém. Aonde que foi fundamentado. Eu quero só mandar um oi pro meu sobrinho Gabriel. Bi, tio te ama. Aqui, nós chamamos, ele tem 3 aninhos, então ele estava pedindo para minha irmã para a gente falar com ele. Bi, a gente te ama. Bom, a gente vai estar orando agora e... tá aqui, tá dando tchau aqui, ó. Tia te ama, tá? Um beijo também aos outros filhos aí. Gente, então, a gente vai agora para a parte de oração. Eu vou fazer uma oração agora, que vai ficar no canal do YouTube, e aí depois a gente vai interagir aqui com um tempinho que a gente tem, pelos pedidos específicos, e você que quiser pode também estar conversando com a Miriam ou escrevendo aí nos comentários as suas perguntas, e a gente vai estar acompanhando cada um de vocês. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer por estarmos aqui essa noite, Senhor. Tu sabes, Pai, aonde cada um de nós fundamentou a sua personalidade. Alguns de nós se tornou duro, Pai, porque
a vida não foi fácil para nós, então, como nós não tivemos um apoio paterno, um apoio materno, nós nos tornamos duros, Pai. E hoje não percebemos que machucamos outras pessoas. Alguns de nós, Senhor meu Deus, se tornaram mimados, se tornaram introspectivos além da conta. E eu quero essa noite, Pai, na autoridade do nome de Jesus, pedir-te, Pai, que tu vá lá nos fundamentos. A palavra diz: se estiver destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E eu creio, Senhor, que tu podes, Pai, milagrosamente refazer os fundamentos. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos, Pai, cada pessoa, Pai, que assistiu essa ministração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém. Vamos dar agora oportunidade para uma participação.